6 histórias verdadeiras de caminhoneiros nas estradas sozinho. Uma das primeiras lições que aprendi como caminhoneiro é que você nem sempre pode contar com o autoatendimento, seja porque está dirigindo em condições adversas e as torres de celular estão inativas, ou simplesmente porque está em uma região do país com serviço irregular. Algo sempre pode falhar. É por isso que os caminhões são equipados com sistemas de rádio de última geração, para se comunicar com outros motoristas na estrada e com qualquer outra pessoa que possamos precisar contatar. Eles são realmente fundamentais em situações de emergência. Eu não sabia como reagir quando meu rádio começou a provocar minha emergência. Estava dirigindo por Nebraska, em uma pequena rodovia no meio do nada. Eram cerca de 18 horas, e o sol estava começando a se pôr. Deixei minha mente devagar e ouvi o barulho estrondoso do motor. Decidi parar no acostamento da estrada por alguns minutos para saborear uma pequena refeição e liguei para minha esposa antes de voltar para a estrada. O único problema era que eu não tinha sinal de celular. Decidi enviar uma mensagem para minha esposa, presumindo que ela receberia quando eu voltasse ao serviço, e então comecei a comer o sanduíche que eu havia pego mais cedo naquele dia. Olhei pelo para-brisa do caminhão que dirigia. Quanto mais escuro ficava lá fora, menos eu conseguia ver. De repente, senti um frio no ar, os pelos da minha nuca se arrepiaram e senti minha pele começar a formigar. O que está acontecendo? Pensei comigo mesmo enquanto olhava ao redor. Como mencionei, não conseguia ver muito, então decidi ligar meus faróis para me acalmar. Não havia nada ao meu redor, mas, pelo que parecia, não conseguia me livrar dessa sensação estranha. Decidi concluir minha refeição e retomar a estrada novamente, apenas para ficar seguro. Mas não mais do que 2 minutos depois de voltar com o caminhão à estrada, ouvi o clique do rádio CB do meu caminhão, como se alguém estivesse tentando falar comigo. Peguei o microfone para ver se alguém estava tentando se comunicar, mas antes que eu pudesse falar, ouvi uma voz. "Para onde você está indo?" Perguntei, mas não reconheci o tom da pessoa que falava comigo. Então, eu sabia que não era ninguém da empresa em que trabalhava. Perguntei com quem eu estava falando, mas apenas recebi silêncio. Imaginei que fosse apenas algum tipo de brincadeira, mas cerca de 1 minuto depois ouvi a voz novamente. "Ainda vejo você", disse a voz baixa. Minha mão agarrou o volante com ainda mais força enquanto minha mente corria. Tentei encontrar uma explicação lógica para com quem estava falando, mas continuei sem resposta. Deve ter sido apenas uma brincadeira, pensei comigo mesmo. Mas foi quando a pessoa do outro lado da linha começou a descrever meu caminhão. "Você está em um caminhão vermelho cereja da MEC, transportando madeira para o pátio da By-Seed Freight." Ele até conhecia meu número da placa do veículo. Comecei a olhar em todos os meus espelhos para ver se estava sendo seguido, mas, para minha surpresa, a estrada ainda estava vazia. Uma sensação de terror tomou conta de mim enquanto eu tentava descobrir quem era essa pessoa e como ela sabia como me contatar. Olhei para o meu telefone que estava no painel, pensando se eu deveria pedir ajuda, mas então me lembrei de que não havia serviço de celular. Eu não conseguiria assistência mesmo se quisesse. Continuei dirigindo pela estrada o mais calmamente possível, apenas esperando a voz falar novamente. Comecei a acelerar involuntariamente. Deve ter sido meu nervosismo, porque eu nem percebi. "Por que você está correndo? Você não acha que pode escapar de mim?" disse a voz. Eu podia sentir minhas palmas ficando suadas enquanto elas seguravam o volante. Tudo que eu podia fazer era continuar dirigindo. Alguns minutos se passaram e lá estava eu, sem sinal da voz que ajudou a me acalmar um pouco. Mas toda vez que eu verificava meu telefone, ele dizia que não havia serviço, e não conseguia evitar sentir um poço de pavor se formando em meu estômago. Mais 20 minutos se passaram enquanto eu dirigia por aquela rodovia, e pensei que estava tudo bem, mas então meu coração quase parou quando ouvi o clique do rádio CB novamente. Foi um momento divertido, não foi? Até falarmos novamente, a voz disse calmamente, antes de ser interrompida por estática. Assim que a voz se foi, olhei para o meu telefone e percebi que o sinal do meu celular estava de volta. Liguei para minha chefe assim que pude. Contei a ela o que aconteceu comigo e perguntei se havia alguém no armazém que poderia estar brincando comigo. Ela estava tão confusa quanto eu. Embora até hoje eu ainda não tenha descoberto como essa pessoa entrou na minha frequência e sabia tanto sobre meu caminhão,
O único pensamento que me mantém calmo na estrada é que deve ter sido um brincalhão ou algo assim. Essa é a única explicação lógica que não me abala profundamente. Era um pouco mais de 5 da manhã e eu tinha acabado de entrar no meu caminhão e bati na estrada para o dia. Eu adorava o início dos meus turnos porque o sol geralmente ainda não tinha nascido. As estradas estavam geralmente desertas. No entanto, naquele dia foi um pouco diferente, pois eu dirigia pela estrada lateral que se afastava da empresa para a qual trabalhava. Percebi que havia outro caminhão na beira da estrada. Não reconheci o caminhão com a pessoa parada do lado de fora, mas decidi parar na frente dele e ver se ele precisava de ajuda. O homem estava parado perto da parte de trás de seu trailer, olhando para o chão, como se algo tivesse caído dele. Eu gritei para ver se ele precisava de assistência e expliquei que estava dirigindo pela estrada e percebi que seu trailer havia se aberto. Perguntei se ele tinha visto algo no meio da estrada que pudesse ser sua carga. Eu disse a ele que não, mas não tive problemas em pegar uma lanterna e olhar ao redor. Tirei minha lanterna do bolso e comecei a iluminá-la nas laterais da estrada, mas assim que fiquei de costas para o homem, me arrependi. Senti algo pequeno e pontiagudo cravado na parte de trás do meu pescoço, antes que a eletricidade começasse a percorrer meu corpo. Fui eletrocutado e meu corpo basicamente caiu no chão. Eu não estava inconsciente, então pude sentir o homem me virar e me arrastar para a traseira de sua caminhonete. Quando chegamos lá, ele me içou e me forçou a entrar no trailer. Na hora em que fui forçado a entrar, eu estava recuperando um pouco da minha força. Balancei meu braço em direção ao homem, com meu punho pronto para o impacto, mas o homem se abaixou o soco e então me atingiu com o taser na lateral da minha caixa torácica. Meu corpo travou e eu desabei no chão do trailer. A escuridão começou a me envolver quando a porta do trailer bateu e eu gritei por ajuda ao ouvir o homem trancando-a do lado de fora. O caminhão deu partida e eu podia sentir a estrada sob as rodas enquanto tentava me encostar nas paredes do caminhão. Levei um minuto para me livrar dos efeitos do taser, mas quando consegui, rapidamente lembrei que tinha meu celular. Peguei-o e liguei para o 911 para explicar o que estava acontecendo. Era difícil para o despachante me ouvir com todo o barulho do caminhão, mas expliquei a ele de onde fui agredido e levado, e ele me garantiu que a ajuda estava a caminho. Fiquei no telefone com o despachante pelos próximos 10 minutos ou mais, implorando para que ele ajudasse, mas ainda não havia sinal de nenhum policial por perto. Foi quando pude sentir o caminhão começando a diminuir a velocidade. Entramos em uma estrada muito mais esburacada, que estava forçando o motorista a ir muito mais devagar. Expliquei isso ao despachante. Quando senti o caminhão parar, pedi ajuda uma última vez e então desliguei o telefone. Eu não queria que meu agressor visse meu celular e o tirasse de mim. Eu podia ouvir o homem arrastando seus pés enquanto caminhava lentamente em direção à traseira do caminhão para destrancá-lo. Enquanto ele destrancava a porta, lembrei-me de que ele tinha um taser e que, se eu quisesse fugir, teria que tomar cuidado com ele. A porta se abriu e foi como um flaban de luz. Eu não podia deixar isso me perturbar muito porque sabia que só tinha alguns segundos. Caso contrário, eu seria eletrocutado e ficaria indefeso novamente. Esperei até que o homem estivesse se inclinando para dentro do trailer para entrar, e quando ele o fez, aproveitei a oportunidade. Chutei minha perna direita em direção à cabeça dele, o que o fez cair um pouco para trás e aproveitei a oportunidade para correr e pular para fora do trailer. Consegui pular por cima do homem que ainda estava se recuperando do chute. Assim que meus pés tocaram o chão, decolei e corri o mais rápido que pude na direção de onde viemos, ao mesmo tempo que fumava meu telefone e ligava para o 911 de volta. Descrevi meus arredores para o despachante, que me disse que a polícia estava a cerca de 2 minutos de mim e para apenas permanecer calmo. Escondi-me atrás de uma árvore e fiquei de olho na estrada enquanto esperava que meu agressor não me encontrasse. Os 2 minutos demoraram uma eternidade para passar, mas finalmente fiquei aliviado ao ver as luzes vermelhas e azuis piscando subindo a estrada. Os policiais encontraram o caminhão que eu tinha sido forçado a entrar, abandonado onde eu escapei dele, e o motorista não foi encontrado em lugar nenhum. Os policiais revistaram a área por horas, mas não conseguiram encontrá-lo. Essa foi de longe a experiência mais aterrorizante da minha vida, e toda vez que estou na estrada, eu me pergunto se vou ver esse cara de novo. Era meu 4º ano como motorista de caminhão, e eu estava fazendo uma entrega em um clima relativamente ruim. Eu mal conseguia ver nada na minha frente por causa da névoa espessa.
Mantive meus olhos fixos na estrada e fiz questão de dirigir mais devagar do que normalmente faria, apenas no caso de precisar fazer uma parada rápida, e estou feliz por ter feito isso. Enquanto eu descia uma curva suave, fui forçado a pisar no freio e dar uma guinada brusca no volante para evitar bater em uma mulher que estava andando bem no meio da rua. Gritei a plenos pulmões quando ela apareceu na minha frente, mas ela não vacilou quando o caminhão quase a atingiu. Meu coração estava acelerado quando parei completamente e estacionei o caminhão no acostamento da estrada. Tentei recuperar a compostura antes de sair para a névoa espessa, chamando e procurando pela mulher para ver se ela estava bem. Enquanto eu corria pela estrada procurando por ela, não pude deixar de notar que não havia sinal dela. Uma sensação de confusão tomou conta de mim enquanto olhava ao redor. Eu não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer. Eu imaginei que tivesse sido eu. Me perguntei enquanto caminhava lentamente de volta para minha caminhonete, mas quando cheguei lá, percebi que não poderia ter sido. Tinha apertado os olhos para ver exatamente o que era, mas quando me aproximei do meu caminhão, percebi que havia alguém dentro dele. Caminhei até o táxi e abri a porta, apenas para ver a mulher que eu quase tinha batido sentada no banco do motorista, tateando e procurando as chaves. Ela nunca tinha estado em um caminhão grande antes, porque não conseguia ver que as chaves já estavam na ignição. "Posso te ajudar?" perguntei. "Você está bem?" Foi quando ouvi outra pessoa começar a falar atrás de mim. Era um homem, e tudo o que ele disse foi: "Sim, ela está bem, cara, mas você não estará se não nos der as chaves." Eu me virei e fiquei praticamente cego por uma lanterna no meu rosto. Coloquei minha mão sobre meus olhos para cobri-los da luz, mas quando fiz isso, senti o homem tentar me bater na cabeça com a luz. Ele estava usando. "Você me ouviu, cara?" ele gritou. "Onde estão as chaves?" Não queria perder meu emprego, mas não queria perder minha vida, então eu disse a ele que elas ainda estavam no caminhão. O cara me empurrou para o lado e rapidamente entrou no caminhão, forçando a mulher a se sentar no banco do passageiro. Pensei que estava livre quando o caminhão começou a arrancar e imaginei que ligaria para meu chefe e depois para a polícia para explicar o que aconteceu, mas foi quando vi o clarão do cano. 3 tiros foram disparados da janela do lado do motorista da minha caminhonete. Embora todos tivessem errado, eu caí no chão por medo. Não sei se o homem pensou que tinha me atropelado e me matado, mas depois disso ele e a mulher foram embora com minha caminhonete e me deixaram caído na calçada. Quando tive a chance, liguei para a polícia e relatei meu caminhão roubado, antes de ligar para meu chefe, que enviou outro motorista para me buscar. Depois que a polícia pegou meu depoimento, nunca mais vimos aquele caminhão, mas meu chefe jura que eles estão felizes porque eu consegui sair vivo. Eu estava dirigindo por uma rota que levei mais de uma dúzia de vezes para levar esta remessa do Texas para o Arkansas durante a noite. O caminhão que eu estava dirigindo era novo para mim, porque meu táxi pessoal estava na oficina, então eu estava sendo extremamente cuidadoso e um pouco lento enquanto me acostumava com isso. Esperava isso, embora seja por isso que saí do pátio uma hora mais cedo naquele dia. Se não tivesse feito isso, provavelmente teria me atrasado um pouco com o embarque, mas isso não é nada comparado ao que acabou acontecendo. Era quase meia-noite enquanto eu caminhava por uma rua escura e vazia. Mantive meus olhos grudados na estrada e só desviei o olhar para verificar se estava em um ritmo decente, mas como quase não havia outros veículos naquela época, geralmente não era um problema. No entanto, enquanto eu estava descendo um longo trecho de estrada reta, olhei para o meu GPS e depois de volta para a estrada, apenas para notar algo estranho no meio da rua. Eu imediatamente comecei a diminuir a velocidade enquanto tentava descobrir o que poderia estar olhando à distância. Parecia que o que quer que fosse ocupava a rua inteira de um lado para o outro. Eu diminui a velocidade do caminhão o máximo que pude sem vir para uma parada completa, porque imaginei que provavelmente era apenas borracha de um pneu estourado espalhada pela rua. Conforme me aproximei, percebi que não era um pneu estourado. Fiquei sem fôlego ao reconhecer que 2 pessoas estavam deitadas em linha reta do outro lado da rua. Eu sabia que não tinha tempo para parar completamente, então desviei para o acostamento da estrada e continuei a pisar no freio. Felizmente, evitei bater em qualquer uma das pessoas e consegui parar o caminhão a cerca de 20 a 30 pés de distância de onde elas estavam deitadas. Levei um segundo para respirar e me acalmar antes de sair do caminhão para verificar as 2 pessoas. Não conseguia entender por que elas estariam caídas no meio da estrada, então eu sabia que tinha que verificar se estavam bem, mas eu queria não ter feito isso.
Pulei do caminhão e corri rapidamente para as duas pessoas que agora estavam sentadas e tentando se levantar do chão. Vocês estão bem? Perguntei a elas enquanto corria, mas elas não responderam no começo. Eu fui até a pessoa que estava mais perto de mim e estendi minha mão para ajudá-los a se levantar, mas eles tinham planos diferentes em mente. Agarraram minha mão e, enquanto se levantavam, usaram o impulso e a alavanca para me puxar para o chão. Antes mesmo que eu percebesse o que aconteceu, eu estava no chão e os dois estavam agora de pé sobre mim. Eu não conseguia distinguir seus rostos por causa da escuridão, mas eu podia dizer que ambos eram homens jovens. Tentei falar com eles e perguntar o que estava acontecendo, mas em vez de responder, eles apenas olharam para mim. Olhei para os dois e me perguntei como poderia voltar para meu caminhão com segurança, mas não conseguia pensar em uma maneira. Eu ia tentar falar com eles novamente, mas quando comecei a abrir a boca, senti algo duro me atingir na nuca. A força me empurrou para frente e minha cabeça quase bateu no chão, mas consegui colocar minhas mãos antes que isso acontecesse. Virei-me para ver o que tinha me atingido e foi quando vi uma terceira pessoa parada sobre mim. Eles devem ter saído do acostamento da estrada e se aproximado furtivamente de mim. Desta vez eu estava de frente para ele quando a arma que ele tinha na mão veio balançando em minha cabeça. Eu ouvi um estalo e estremeci quando atingiu meu nariz. Comecei a me sentir tonto e minha visão começou a ficar turva enquanto tentava perguntar a eles o que queriam novamente, mas não consegui todas as palavras antes de eu desmaiar. Eu podia sentir que estava desmaiando enquanto eles começaram a vasculhar meus bolsos. Eu ficava dizendo a mim mesmo na minha cabeça que precisava me levantar e que não poderia morrer ali, mas o que era realmente assustador era o quão desamparado eu estava. Não havia nada que eu pudesse fazer enquanto estava deitado no meio da rua naquela noite, e a última coisa que me lembro de ouvir antes de desmaiar foi o engatilhar de uma arma. Eu pensei que era isso. Eu estava morto e então tudo desapareceu para o preto. Fiquei surpreso um pouco depois quando fui acordado por um paramédico que estava me ajudando a entrar na parte de trás de uma ambulância. Perguntei a eles o que aconteceu e se eu tinha sido assaltado. Eles sorriram e me disseram que eu ficaria bem. Depois que desmaiei, parece que eles pegaram meu caminhão e me deixaram no meio da estrada. O paramédico também me disse que foi um motorista aleatório que me encontrou. Ele me viu desmaiado no meio da estrada. Assim como eu tinha feito, ele parou para ajudar. Há uma investigação sobre o caminhão desaparecido e meu trabalho foi colocado em espera por um mês, mas eventualmente eu estava de volta no meu próprio caminhão e tudo estava funcionando como de costume. Cerca de 2 anos depois de começar minha carreira como motorista de caminhão, acabei tendo 2 semanas em que passei todas as noites em um motel em vez do meu caminhão, porque estava muito apavorado com o que aconteceu na última vez que estive em um ponto de parada de caminhões. Finalmente superei e tudo ficou bem, mas isso foi só depois de me convencer de que nunca mais ficaria naquele ponto de parada de caminhões específico. E sei que isso pode parecer ridículo, mas eu nunca fiquei tão assustado em toda a minha vida como naquela noite. Era o meio do verão e eu estava dirigindo um carregamento da Louisiana para a Virgínia Ocidental quando comecei a ficar cansado. Comecei a procurar um lugar para descansar naquela noite. O em que acabei estava vazio quando cheguei lá e tomei isso como um sinal de que teria uma noite agradável e tranquila. Na verdade, estava animado para dormir bem depois de estar na estrada o dia todo, então assim que estacionei, basicamente me preparei para dormir. Tranquei as portas e me certifiquei de que tudo estava seguro antes de fechar minhas cortinas blackout e deitar. Adormeci em poucos minutos. Agora estou acostumado a ser acordado no meio da noite por barulhos altos, como partida de caminhão ou pessoas batendo portas, então no começo eu não pensei em nada quando ouvi um estrondo alto do lado de fora do caminhão que me acordou. Nem me sentei imediatamente quando ouvi isso porque pensei que fosse algo normal. No entanto, enquanto estava deitado lá, notei um estranho tipo de som de batida que quase parecia estar vindo do outro lado do meu boné. Sentei-me lentamente, levantei e continuei ouvindo as batidas. Naquele momento, eu tinha quase certeza de que alguém estava batendo na porta da minha caminhonete. Eu me levantei e me preparei para olhar pela janela e ver quem estava lá, mas quando coloquei minha cabeça para fora da parte de trás da cabine, eu não vi nada. Olhei pela janela do motorista e do passageiro, mas não havia nada lá. O que era ainda mais estranho era que também não havia mais ninguém no ponto de descanso. Ainda parecia que eu estava lá sozinho. Eu sentei de volta na cama na parte de trás do táxi e tentei descobrir o que eu poderia estar ouvindo, mas eu não conseguia descobrir. Tentei deixar para lá e apenas deitar,
mas assim que minha cabeça bateu no travesseiro, o som voltou, só que dessa vez foi acompanhado pelo som de metal raspando. Não perdi tempo porque agora pensei que alguém estava danificando meu caminhão, então pulei da caçamba, entrei direto na frente da cabine e olhei para fora, mas mais uma vez não consegui ver nada. O mais estranho foi a sensação de tristeza que tomou conta de mim quando fui abrir a porta. Eu queria sair e verificar a carga na parte de trás para ter certeza de que ninguém tinha mexido nela, mas por algum motivo não consegui fazer isso imediatamente. Eu estava com a mão na maçaneta da porta por um bom tempo, por cerca de 2 minutos, antes de finalmente abri-la. Assim que saí do caminhão, não me senti mais sozinho naquele estacionamento. Continuei olhando para o meu ombro, pois sentia que alguém estava me observando, mas não importava para onde eu olhasse, eu não consegui ver nada. Até verifiquei embaixo do trailer para ver se alguém estava escondido lá embaixo, mas não havia nada. Fui até a parte de trás do trailer para ter certeza de que ainda estava trancado. Quando vi que estava seguro, rapidamente caminhei de volta para a frente. Planejei correr para dentro, mas quando passei pela lateral do trailer, notei algo que não estava lá antes. Acabei pegando uma lanterna para ver melhor, mas parecia que alguém ou algo tinha arrastado algo afiado na lateral. Olhei em volta novamente quando comecei a ter a sensação de que alguém estava me observando, mas quando não consegui ver nada, corri de volta para o caminhão. Tranquei a porta novamente e tentei o meu melhor para relaxar, mas cada pequeno som que eu ouvia me fazia pular. Eu estava muito nervoso para descansar mais naquela noite, então decidi apenas fazer um café instantâneo e pegar a estrada quando estivesse mais acordado. O mais estranho que aconteceu naquela noite para mim foi que, quando eu estava sentado no banco do motorista, quando liguei o caminhão e me preparei para sair do ponto de descanso, não consegui ficar confortável. Era como se eu tivesse medo de olhar pela janela, medo de ver o que quer que fosse que estava me atormentando. Em um ponto, eu podia sentir-me fisicamente tremendo. Nem preciso dizer que saí do ponto de parada o mais rápido que pude e fui até o posto de gasolina mais próximo, antes de correr minhas verificações diárias no caminhão, e então comecei minha entrega naquele dia inteiro. Embora eu não conseguisse parar de pensar no estranho barulho de batidas e raspagens, eventualmente chegou ao ponto em que eu tinha ficado tão assustado que não consegui me forçar a ficar no caminhão. Felizmente superei isso eventualmente, mas até hoje pensar naquela noite me dá arrepios. No meu primeiro ano como caminhoneiro, eu costumava ficar perplexo com a quantidade de histórias que ouvia sobre pessoas tentando roubar motoristas de entrega e roubar suas remessas. Houve até um período em que me permitiram ter uma arma de fogo na cabine comigo, apenas em caso de emergência. Felizmente, nunca precisei usá-la. Mas isso não significa que eu nunca tenha visto minha cota de momentos assustadores. Embora, honestamente, a pior coisa que já aconteceu comigo foi durante um trabalho que me fez dirigir por todo o estado de Nova York ao longo de uma semana, levando remessas de um depósito para outro. Nunca vou esquecer que, na metade da semana, acabei ficando em um ponto de parada nos arredores de Syracuse. Fiquei surpreso com o quão agradável era. Por causa de quantos outros caminhoneiros estavam lá, pensei que era um lugar bem seguro para estacionar. Cara, eu estava errado. Cozinhei um pouco em uma chapa quente que sempre levava comigo e depois arrumei tudo antes de ir para a cama à noite. Mas quando eu estava trancando as portas e fechando as janelas, percebi que havia algumas pessoas perto dos banheiros. Não consegui dizer se estavam com alguém. Como estava paranoico, decidi pular do caminhão e correr. Verifiquei se a remessa estava trancada na parte de trás. Estava tudo bem. Fui para a cama pensando que tudo ficaria bem, mas antes mesmo de conseguir dormir, comecei a ouvir o que eu sabia que eram passos andando do lado de fora do meu caminhão. Sentei-me e comecei a calçar meus sapatos, me preparando para enfrentar o que pensei que seriam pessoas mexendo com o meu caminhão, mas quando não ouvi ninguém falando ou algo assim, imaginei que eles estavam apenas passando. Deitei-me e adormeci por um tempo, mas antes de acordar com o som inconfundível de alguém abrindo a parte de trás do meu trailer. Saí da cama e pensei em deixá-los saber que os ouvi antes de confrontá-los, para que eles pudessem fugir, e funcionou. Virei o caminhão, ligando as luzes, e assim que perceberam que alguém estava acordado na cabine, todos correram em direção à floresta que cercava os lados do ponto de parada de caminhões. Mas certifiquei-me de esperar 1 minuto antes de sair para fechar o trailer, apenas para estar seguro. Uma vez que percebi que estava limpo, corri rapidamente para fora da cabine e para a parte de trás do trailer. Antes de chegar lá, embora eu pudesse ouvir o som de pessoas falando, ouvi alguém gritar:
Ele está bem ali. Deveríamos ir agora. Eu sabia que não podia perder tempo. Corri para a traseira do caminhão e bati o trailer, fechando-o antes de correr de volta para a cabine. Eu podia ouvir o som de pessoas correndo em direção ao caminhão. Quando pulei para dentro e fechei a porta, senti um deles agarrar e tentar me impedir. Usei toda a minha força para puxá-lo, fechei e consegui trancá-lo antes que pudessem forçá-lo a abrir. Alcancei a parte de trás da cabine, onde estava dormindo, e peguei minhas chaves antes de ligar meu caminhão. O tempo todo que fiz isso, fui bombardeado pelo som das pessoas do lado de fora batendo nas janelas, como se estivessem tentando quebrá-las. Consegui ligar o caminhão e sair da vaga de estacionamento em que estava, bem a tempo, porque, enquanto eu dirigia para longe, olhei pelo espelho retrovisor e pude ver um dos agressores carregando uma grande pedra que eles iriam usar para quebrar a janela e me tirar do caminhão. Até hoje, eu não sei se eles queriam roubar o caminhão ou simplesmente me roubar, mas estou feliz por ter conseguido sair daquela situação.